desse momento, um momento muito precioso para mim, para minha família. É uma grande honra estar aqui ministrando o Verbo da Vida. O Verbo é a nossa segunda casa. Eu agradeço a oportunidade, ao Guga, a toda a liderança, a todo o corpo pastoral da igreja local aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa ocasião para estarmos juntos aqui. Meu nome é Lucas Paulo, como eu disse, eu e minha esposa somos pastores hoje da Igreja United de São Paulo. Estamos num processo de plantação, estamos passando agora por um tempo de consolidação da igreja, obra a qual nós estamos à frente durante um pouco mais de 2 anos. Fomos enviados do Rio de Janeiro para cá, embora sejamos sul-mato-grossenses, somos de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, mas fomos de Campo Grande para o Rio, onde nos conectamos à Igreja United, e fomos enviados no ano de 2020, final de 2021, para São Paulo. Começamos a obra aqui no começo de 2022 e durante esse tempo temos trabalhado muito ali na região central de São Paulo para construir o reino de Deus. E o Senhor, com sua graça, tem acrescentado a cada dia aqueles que estão sendo salvos, tem levantado trabalhadores para a obra. São Paulo é um terreno muito fértil, né? Então, que bom que o Senhor tem levantado trabalhadores para essa geração, para esse tempo. E a nossa história com o Verbo da Vida começa no ano de 2013, mais precisamente. Foi o ano, de fato, da nossa conversão. É uma longa história, mas esse foi o lugar onde nós nos conectamos. Eu fui evangelizado pelo pai do pastor de jovens do Verbo da Vida lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Estava malhando na academia, ele me evangelizou, me levou para a igreja. Foi onde eu passei pelo meu processo de conversão, minha esposa também. E no Verbo da Vida lá em Campo Grande nós fizemos o rema, começamos a servir na igreja local. Servimos lá durante 7 anos, até que o Senhor nos transicionou para essa nova estação na United no ano de 2020. Foi uma transição super em paz, onde durante mais de um ano nós preparamos um legado lá para que outra pessoa pudesse assumir a nossa responsabilidade, que na época era de liderança de jovens e adolescentes lá. Chegamos na United, hoje o nosso pastor, antigo pastor lá no Verbo da Vida, prega na United, nossos apóstolos fundadores pregam também no Verbo da Vida, então com certeza o Verbo é a igreja que eu mais prego depois da Igreja United. Tivemos a honra de estar agora recentemente na conferência de ministros lá em Campina Grande. Vamos voltar para lá, inclusive eu faço um convite para você estar no evento do Verbo da Vida, que é o Avanço lá em Campina Grande. Eu e minha esposa teremos a honra de pregar lá no mês de outubro, isso. Segunda semana de outubro, se eu não me engano. Enfim, me sinto em casa, estou muito feliz de estar aqui nessa ocasião. E eu acredito muito que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, que vai impactar as nossas vidas. E basta uma palavra de Deus para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, amém? Então, eu confesso que, como eu contei um pouquinho do tempo em que nós passamos pela nossa conversão, eu nunca me imaginei estar pregando o Evangelho numa igreja um dia. Mas meu sonho era ser jogador de futebol. Eu estava conversando com o Lucas, dele também, né? Cadê o Lucas? Aqui, o seu também era, né? Um dia, até que o Senhor nos trouxe para essa estação, né? De sermos missionários no campo dele, né? E meu sonho era ser jogador de futebol, eu queria conquistar coisas para poder deixar para minha família. Mas um dia o Senhor, Ele me mostrou que o bem mais precioso que eu poderia conquistar nessa terra é algo eterno. Deus me alcançou, Ele foi onde eu estava, a mensagem do reino de Deus chegou até mim, minha vida foi transformada e desde então eu tenho provado de algo que me faz estar convencido diariamente que o melhor que eu posso fazer nessa terra e o melhor que eu posso deixar para os meus filhos, inclusive, é algo que não perece, é algo que não acaba aqui. E desde então tenho vivido por essa palavra, tenho entregue a minha vida dia após dia para conhecer Jesus, fazê-lo conhecido. E eu quero indagar você nessa noite a respeito do que nós seremos lembrados. Como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Eu estava ouvindo o Guga pregar uma mensagem a respeito da identidade, e eu entendo que essa é a mensagem central desse tempo de conferência, desse tempo que o Senhor está forjando coisas nos nossos corações aqui. E a verdade é que a partir de quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós também automaticamente nos colocamos à disposição para que Ele faça o que Ele quer através de nós.
Porque se agora somos parte de um corpo, somos capacitados e empoderados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, não tem como a nossa vida não ser a mesma, não tem como a nossa vida não ser diferente. Afinal de contas, Deus não enviaria o seu Espírito para habitar em nós, para que vivêssemos uma vida que poderíamos viver sem Ele. E eu tenho uma grande responsabilidade junto com a minha esposa na minha casa hoje, de discipular nossa filha de 2 anos. É a nossa primeira filha, o nome dela é Luma. Temos contado com a graça de Deus para, dia após dia, discipulá-la no caminho do Senhor. E eu quero muito que, no dia em que eu não estiver mais aqui nessa terra, quero muito que no dia que eu estiver na glória com o meu Senhor, que os meus filhos e os filhos dos meus filhos possam contar uma história de um homem que caminhou com o Senhor. Eu não quero correr o risco de chegar na minha vida e chegar no final da minha vida e ter deixado algo para minha filha sem ter deixado uma marca nela. E essa marca é a marca do Evangelho. Eu quero que ela conheça o Cristo que eu tenho conhecido dia após dia. Porque de fato, meus irmãos, quando nós somos enxertados nessa videira, quando nós fomos agora trazidos de um império de trevas para um reino de luz, nós precisamos dar continuidade desse legado que começa em Jesus Cristo, passa por nós, mas não acaba em nós. Nós estamos participando de uma obra que Deus é o autor. E foi isso que de fato me pegou no processo da minha conversão. Eu comecei a me questionar como é que a minha vida poderia ser se agora Deus estivesse comigo. Esse processo de conversão que eu te contei aconteceu na minha vida quando eu tinha cerca de 20 anos. E quando eu comecei a assistir a Bíblia acontecer na minha frente, os enfermos sendo curados, os opressos sendo libertos, anunciadas e transformando a vida das pessoas, eu comecei a ver que na verdade não existe vida melhor do que essa. Porque quando antes eu não conhecia Jesus, a vida cristã parecia um tédio para mim, eu não sei para você. Mas quando eu olhava para algumas pessoas que eram crentes, eu não tinha ninguém muito próximo, mas à distância eu pensava que era uma vida de regras, era uma vida de apenas não poder fazer coisas. Mas a verdade é que quando eu encontrei a liberdade que há em Cristo, que agora me faz ter o poder de escolha, porque eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do medo, agora então eu entendi que não existe vida melhor do que essa. E sabe, eu creio que nós estamos passando por um processo na igreja brasileira e nos lugares que eu tenho tido a oportunidade de me conectar. Eu vejo como se o Senhor ele estivesse preparando a igreja para um grande envio missionário para os 4 cantos da terra. Eu creio no Brasil como de fato um celeiro de missionários para o mundo. Eu creio que nós passaremos muito em breve pelo maior envio missionário da história do Brasil para as nações, mas um envio saudável, um envio de pessoas que sabem para quem estão vivendo, sabem quem são e por isso sabem viver a sua vida, gastar a sua vida em prol de uma causa maior. E eu me orgulho muito de fazer parte dessa geração, de ter sido alcançado pelo Senhor para essa geração, para que a gente possa de fato deixar um legado para o mundo. Eu e minha esposa cremos que temos um chamado missionário para a Europa e temos passado por um processo de preparação aqui até que um dia o Senhor nos leve para lá. E lá na Europa, tendo tido a oportunidade de estar lá algumas vezes, eu tenho visto o Islã crescido muito lá, passando pela França, passando ali pela Inglaterra. Cremos que um dia o Senhor vai nos enviar para a Inglaterra especificamente. Tendo tido a oportunidade de me conectar com a cultura local e ido para lá em algumas ocasiões, eu tenho visto que os muçulmanos, eles não estão brincando de viver por aquilo que eles acreditam. E às vezes, em alguns contextos, eu percebo que talvez a igreja tem se tornado para muitos aqui no nosso país apenas um lugar onde você vai para ouvir uma boa palavra, receber um aconchego para começar a sua semana. Mas lá, por exemplo, nas 2 ocasiões em que eu estive na Inglaterra passando um tempo, eu vi os muçulmanos levando tão a sério a mensagem ao ponto de não negociar aquilo que eles acreditavam, mas
pregando essa mensagem de uma forma muito consistente. Eu estive num lugar muito central de Londres, nas 2 vezes que eu viajei para lá, eu passei por lá algumas vezes, num lugar chamado Piccadilly Circus. É um lugar na área central mesmo de Londres, é como se fosse uma Times Square lá. E lá eles têm uma tenda de pregação, onde eles distribuem o Alcorão em 12 idiomas lá. Para todas as pessoas que passam, tenham a oportunidade de ouvir da mensagem que eles acreditam e receberem também o livro que eles acreditam. Agora, nós, que de fato tivemos a oportunidade de sermos encontrados pelo livro da vida, como é que nós temos vivido a nossa vida após isso? Porque se de fato eu creio que essa palavra é a verdade, eu não posso viver crendo que Jesus salva sem pregar o evangelho para salvar alguém. Se eu creio que essa palavra é a verdade, eu não posso viver dizendo que eu creio que Jesus cura sem nunca impor as mãos sobre o enfermo. Eu não posso viver crendo que o propósito de Deus para a minha vida e o plano dele é muito maior do que o meu, sem me render todos os dias para viver a vontade dele. Não podemos nos dar o luxo de viver um evangelho apenas como uma programação do nosso domingo, mas precisamos permitir que o nosso Senhor seja o Senhor da nossa vida também na segunda-feira. Quando a gente acorda para viver a nossa semana, que sejamos disponíveis para que Ele faça o que Ele quer fazer através de nós. E o grande questionamento que eu me faço nessa noite, quero te fazer também é: será que nós temos vivido de fato para uma causa que dizemos crer? Ou será que temos buscado nessa palavra algo apenas visando o nosso próprio umbigo, as nossas próprias necessidades? É um tanto quanto confrontador isso, mas a mensagem do Evangelho, ela precisa nos confrontar, para nos aperfeiçoar, para nos impulsionar, para nos propelir para algo maior. E sabe, lá na Europa, o Islã tem recrutado jovens para morrer com um cinturão de bomba. Na Europa, onde os jovens têm as melhores festas do mundo, onde eles têm os países com as melhores economias do mundo. Mas isso mostra para nós e para o mundo todo que de fato as coisas do mundo não têm a capacidade de nos preencher. Mesmo estando em nações onde financeiramente nada falte, eles ainda estão buscando um motivo para se viver. Ao ponto de, quando uma causa maior, quando uma causa que transcende a própria vida lhes são apresentada, eles muitas vezes se entregam. Jovens do Ocidente europeu, se entregando a uma ideologia que nasce ali no Oriente, para morrerem por uma causa mentirosa. E a grande questão, meus irmãos, é que a vida que Jesus nos proporciona viver agora, empoderados pelo poder do Espírito Santo, é uma vida plenamente abençoada, é uma vida onde espiritualmente nada nos falta, é uma vida abundante, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e essa abundância de João 10 é perissos. É uma palavra que faz referência a algo que é muito além do que nós precisamos. Então, de fato, a vida que Jesus tem para nós é uma vida além da medida que nós precisamos. Mas é uma vida que nos leva para um confronto com aquilo que está no mundo, mas precisamos estar disponíveis aí, crendo que muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós só poderemos de fato cumprir essa missão, fazermos a vontade do Pai, sermos o sal da terra e a luz do mundo, se tivermos apegado ao poder capaz de transformar o mundo. Quando os discípulos estavam tendo os últimos momentos com Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que Jesus, prestes a ser levado aos céus pelo Pai, Ele olha para os seus discípulos e fala para eles
que eles seriam testemunhas daquilo que Jesus fez. Mas a última mensagem de Jesus para eles é: mas fiquem em Jerusalém, permaneçam na cidade até que sejam revestidos pelo poder do alto. Talvez os discípulos tivessem sido habituados a ver Jesus se movendo, a ver Jesus operando, a ver Jesus orando por cura, a ver Jesus expulsando os demônios. Talvez eles tivessem pensado que agora eles estavam prontos, mas Jesus fala: não, espera. Não adianta querer mudar o mundo sem o poder para transformar o mundo. E é esse poder espiritual, proveniente do Espírito Santo que ressuscita Jesus dos mortos, que agora compõe a nossa identidade em Cristo, porque o testemunho de que nós somos filhos de Deus é um testemunho interior dado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode afirmar neste exato momento que você é filho de Deus, não porque eu estou falando, mas porque existe o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos dentro de você, e este Espírito testifica isso a você. Ou seja, esse Espírito te traz convicção da sua identidade. Você não é mais inimigo de Deus. Quando em um momento todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, você foi salvo, e agora a sua identidade é de filiação. Mas esse mesmo Espírito que está dentro de você, ele também te reveste de uma capacitação, te reveste de um poder, ele te cobre com uma unção para te capacitar para as boas obras. E quando os discípulos vão testemunhar a respeito de quem era o Cristo, lá em Atos no capítulo 10, Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Eu quero ler essa passagem juntamente com você. Aqui Pedro faz como um breve resumo a respeito do Cristo. Lá no versículo, vamos ler a partir do 36. Atos 10, 36. Eu vou ler para você na NVT. Pode acompanhar comigo no telão ou na sua Bíblia. Lá diz assim: essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, repita isso, com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Então, Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos. Quantos? Todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Repita isso, porque Deus estava com ele. Isso foi o que fez a diferença na minha vida. Foi esse questionamento que eu fiz para mim mesmo quando eu entendi que Deus estava comigo. Se Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor da minha vida, o autor de tudo que há no mundo, se Ele que criou tudo, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, se esse Deus agora está comigo, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer a cada passo que eu dou? O que é que pode acontecer a cada manhã que nasce na minha vida? É a vida do Evangelho, meu Deus. É a vida mais empolgante que nós podemos viver nessa terra. Não tem como ser uma vida entediante. Se Deus está conosco, não tem como essa vida ser entediante. Porque pelo poder do Espírito Santo, o desejo dele é que nós agora possamos fazer obras ainda maiores daquelas que Jesus realizou. A grande questão é se nós nos colocamos num lugar à disposição, ao ponto de que Deus se faça necessário nas ações que nós tomamos nos nossos dias. E para que Deus se faça de fato necessário na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos ou falamos, nós precisamos caminhar para um lugar onde o impossível é necessário acontecer. E essa é uma boa métrica para avaliar a nossa própria vida cristã. Eu quero te convidar a fazer essa autoanálise.
Porque se nós caminhamos dependente de um Deus que é sobrenatural e que faz obras sobrenaturais, eu preciso me colocar num lugar onde Ele é necessário, onde ou Deus aparece e faz alguma coisa, ou então não faz sentido eu viver crendo e falando que creio no Evangelho, se Ele não se manifesta na minha vida, eu não me coloco à disposição para que Deus tenha que fazer algo. Assim é quando você impõe as mãos sobre o enfermo. Assim é quando você prega o Evangelho. Você não está pregando uma ideologia. Não foi Maomé que apareceu para você. Não foi nenhum outro líder religioso que apareceu para você. Foi o próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós abrimos a boca para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, crendo na identidade que temos nele, também abrimos crendo que no Evangelho há o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então abrimos a boca nessa dependência. Ou Deus faz alguma coisa, ou as palavras que saem da minha boca são apenas palavras vãs. Ou Deus faz alguma coisa quando eu imponho as mãos sobre o enfermo, ou aquilo que eu digo acreditar não é tão real assim. Mas será que nós estamos nos colocando nesse lugar onde a unção de Deus pode operar através de nós? Porque quando Jesus ele abre o rolo lá em Lucas e ele declara a profecia de Isaías 61, o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. A Bíblia fala uma sequência de paras, ou seja, Jesus me ungiu para algo, Deus me ungiu para algo, eu fui capacitado para algo. A unção do Senhor sobre nós, ela tem um propósito, ela tem um fim proveitoso e não termina em mim. Mas não tem como eu provar dessa unção parado no meu lugar. Eu não vou desfrutar, eu não vou provar do poder da unção e operação através de mim, se eu não abrir a minha boca, se eu não pregar o Evangelho, se eu não impor as mãos sobre os enfermos, se eu não expulsar pelo poder e autoridade do nome de Jesus, os principados e potestades que estão atormentando pessoas. O Espírito Santo, a unção de Deus não está sobre nós para nos tornar obesos espirituais. Ela tem um propósito, ela tem um fim proveitoso, e ela vai culminar da forma como nós seremos reconhecidos. E como Jesus foi reconhecido? Como alguém que andava com Deus. Ele era reconhecido por alguém que Deus estava com ele, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus não foi conhecido por ser um cara legal. Quando os discípulos estão anunciando um breve resumo da história de Jesus, ele não fala que Jesus era um cara legal, que tinha um estilo bacana. Jesus não foi conhecido por ser um cara que andava bem de skate, embora com certeza ele tivesse muitas qualidades. A forma como Jesus foi conhecido pelos seus discípulos, e o motivo, a razão pela qual os seus discípulos davam testemunho dele, era porque Deus estava com ele. Ele havia sido ungido com o Espírito Santo e com poder, e por isso andava por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Nós seremos reconhecidos, deixaremos um legado de alguém que de fato caminhou com Deus, se fizermos as mesmas obras que Jesus fez. Era esse o motivo pelo qual os líderes religiosos estavam confusos. Depois que haviam matado Jesus, agora as mesmas obras estavam sendo feitas. Pedro, ele caminha com João e ele está indo ao templo. E naquele templo tem um aleijado. Você conhece essa passagem? Vamos ler essa passagem juntos. Vamos comigo para Atos, no capítulo 3. Eu me perdi no meu tempo aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? É regressivo? Ah, ok. Uau. Eu comecei com quanto? Só para saber quanto eu falei já. 50? Ok. Atos no capítulo 3, versículo número 1. Aqui é o início da história da igreja. Vamos lá. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado.
Todos os dias ele era colocado do lado de uma porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Versículo 4. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Aqui, o que está acontecendo agora é que mesmo depois de Jesus ter sido morto, crucificado e ressurreto, agora os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, estão fazendo as mesmas obras que ele. E isso gerou uma confusão em meio aos líderes, porque eles ficavam perplexos, porque afinal de contas haviam matado Cristo. Este Pedro que agora está fazendo as mesmas obras era um simples pescador. Eu imagino a confusão na cabeça deles, mas nós matamos Jesus. Ele entrou no lugar de Barrabás, nós escolhemos crucificá-lo. Nós vimos ele morrer. Mas como é que agora esse simples pescador está fazendo as mesmas obras? Era confuso. E um outro ponto que é importante a gente entender aqui, que esse era o mesmo Pedro que um dia negou Jesus 3 vezes. Esse era o mesmo Pedro que um dia voltou a pescar. Mas esse também era o mesmo Pedro que, após a vinda do Espírito Santo, ele dá um passo à frente. No primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Algo aconteceu com esse Pedro que um dia se acovarda diante de Jesus, e esse Pedro agora corajoso, diante dos mesmos líderes que mataram Jesus. Pensa comigo, você jovem, todo mundo que usa redes sociais, o maior pavor do nosso tempo nas redes sociais é o quê? O cancelamento. Ai, se eu falar alguma coisa e as pessoas me cancelarem. O risco que Pedro estava correndo aqui não era um cancelamento virtual, era um cancelamento natural mesmo. CPF cancelado, já ouviu essa expressão? Ele não estava correndo o risco de ser bloqueado no Instagram, de tomar um follow. Era o risco de morrer crucificado, como mesmo foi, assim como o seu mestre. Pensa comigo que momentos antes, cenas antes a este capítulo, está o mesmo Pedro com medo desses líderes. E por isso ele nega Jesus. O que acontece, meus irmãos, é que entre essas cenas, existe uma cena de empoderamento. Quando em Atos, no capítulo 2, todos eles estavam reunidos num só lugar e de repente veio do céu algo que transforma a vida deles. Surge um som de um vento impetuoso. O Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Eles agora passam a orar em outras línguas e debaixo dessa mesma capacitação espiritual que Cristo, eles começam a pregar o Evangelho. E por isso agora Pedro dá essa resposta no versículo número 12. Pedro, percebendo o que ocorria, ou seja, percebendo a discussão do povo, percebendo o povo confuso a respeito do que tinha acontecido, ele diz: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou devoção? Verso 16, para a gente ganhar tempo. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Simples homens,
improváveis homens, à beira da sociedade naquele contexto. Pela métrica dos líderes religiosos, eles jamais seriam chamados para seguir um bom mestre. Eles não eram letrados na escola religiosa, mas estavam disponíveis para serem usados por Deus. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que já afirmaram ou não sobre você. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que já disseram sobre os seus sonhos. Mas ainda que você se veja como o mais improvável da face da terra, saiba que se o seu coração está disponível para que Deus te use, você vai marcar a história da humanidade e será reconhecido como alguém que andou com Deus. E não existe legado maior do que esse. Não existe legado mais precioso do que esse. Não existe legado mais precioso do que esse. E os discípulos, quando estavam vivendo essa vida, meus irmãos, lembra que o que Jesus prometeu para eles era que eles seriam perseguidos, que eles seriam presos. Sabe, essa promessa para os discípulos não é uma promessa tão atrativa, naturalmente falando. Imagina, Jesus falou: eu vou embora, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Mas tem uma notícia: o mundo odeia vocês. Eu vou orar para o meu Pai, João 16, vou orar para o meu Pai, não para que Ele os tire do mundo, mas para que Ele os livre, para que Ele os proteja do maligno. Porque é de fato no mundo de trevas que se faz necessária a luz. E Ele diz: vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão insultados. Olha que promessa maravilhosa. Mas se nós nos encontramos com o autor da vida, então nos encontramos com algo que vale mais do que a nossa própria vida. Algo que ao ponto de Paulo dizer que não considera a sua vida como preciosa, se não for para gastá-la, para entregá-la, para viver para a pregação do Evangelho, para anunciar as boas novas de Cristo. Eu não sei onde você está inserido hoje, mas se você sabe da identidade que você carrega nele, transforme esse lugar, porque onde você planta a planta dos seus pés, ali o Espírito Santo te acompanha, ali há poder para salvar, para transformar, para libertar, aleluia. Eu não sei qual é o disfarce que você tem nesse tempo. Talvez você esteja disfarçado de um advogado, de um médico, de um professor, de uma dona de casa. Eu não sei qual é o traje que você está vestindo hoje, nesse tempo, para essa geração. Mas a sua identidade em Cristo Jesus é uma identidade que precisa te fazer lembrar, como Paulo diz aos Coríntios, a respeito do ministério da reconciliação. Não importa o que estamos fazendo, não importa qual é o lugar em que estamos inseridos, mas a nossa mensagem é uma só. Paulo diz que Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Não importa onde você está hoje, a sua mensagem é uma só: reconciliem-se com Deus. Em Cristo Jesus há salvação, há perdão para os nossos pecados, e caminhando debaixo da autoridade que Cristo Jesus nos confia, nós caminhamos desfazendo as obras de Satanás, porque cremos e caminhamos na convicção de que muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Então nós não podemos entrar num lugar, meus irmãos, onde muitas vezes muitas pessoas entram, de entregar a sua vida para Jesus, mas quando a segunda-feira começa, olham para ele e dizem: Jesus, agora siga-me, porque eu tenho muitos planos, eu tenho muita coisa para fazer. Não. É justamente a ótica da nossa identidade em Cristo Jesus que transforma a nossa forma de enxergar a terra, a nossa forma de enxergar a vida. É Ele quem transforma essa nossa cosmovisão. Enxergamos agora a partir da ótica de Cristo Jesus. E sabe o que era mais interessante? Sabe por que não era perda de tempo para os discípulos viver seguindo Jesus e proclamando que nele há a ressurreição dos mortos, mesmo sabendo que o que os aguardavam era perseguição, sofrimento, prisão? Porque não era o ministério que fazia os olhos deles brilharem. Eles não estavam atrás de prestígio humano,
Eles não estavam atrás das muitas coisas que essa terra tem a nos oferecer, que embora seja lícito, os nossos olhos não devem estar nessas coisas. A vida com Deus não é sobre ter coisas, é sobre ser alguém. Alguém que nós somos tornados porque nos encontramos com alguém. Sabe, se tudo que nós queremos em Deus é algo para suprir as nossas necessidades terrenas, tem uma boa notícia: não vai faltar. Jesus nunca negou pão e peixe para quem precisava. Se tudo que você quer é pão e peixe, se for necessário, Ele vai fazer multiplicar para que nunca falte nada na sua vida. Mas pão e peixe é tão pouco perto de quem Ele é. Jesus não está atrás desse tipo de discípulo que só o segue por aquilo que precisa. Muitos se reuniam em torno de Jesus, tendo em vista aquilo que Ele tinha a oferecer de forma natural. Muitos o seguiam porque precisavam de cura, porque tinham necessidades naturais. Então o grande problema não é o que Ele pode nos dar, mas onde estão os nossos olhos. É impossível nos achegarmos a Deus sem sermos presenteados. Mas tem um outro tipo de discípulo que acompanha Jesus e até renuncia a sua vida até o ponto que lhes convém. Lembra daquele momento que Jesus está pregando um sermão e seus discípulos, a Bíblia fala discípulos, se voltam para Jesus e dizem: mestre, a sua palavra é muito dura. A palavra para discípulos ali é matateu, do grego. De fato, aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas pelo seu mestre. E ali, meus irmãos, muitos se viram de costas para Jesus e vão embora. Não sejamos aqueles que também estão dispostos a entregar até o ponto que lhes convém. Porque existe um terceiro tipo de discípulo. Aqueles que estão na cena da multiplicação de pães e peixes, mas não estão ali apenas para terem suas necessidades supridas. Eles estão ali para participar ativamente da multiplicação. São aqueles que Jesus pede: o que é que vocês têm? Meu irmão, Jesus ele poderia ter feito pão e peixe ser multiplicado do nada. Mas Jesus faz questão de usar os seus discípulos para compartilharem ali 5 pães e 2 peixinhos, para que nesse poder do partir do pão, Jesus deixasse uma mensagem: aquilo que você tem diz muito quando é entregue diante de mim, porque o que eu posso fazer através de você vai muito além do que você pode fazer por alguém naturalmente. Aqueles 5 pães e 2 peixes servidos para uma multidão seriam apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando entregues na mão de Jesus, meus irmãos, o poder multiplicativo que o mestre carregava, a partir da divisão, repare que a Bíblia diz naquela passagem, que Jesus ele começa a dividir, ele começa a partir, e na partilha, o pão e o peixe se multiplicam. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu não me conformo em ser alguém que só chega diante do meu Pai para pedir alguma coisa que Ele tem para mim. Porque se eu já me encontrei com Ele, Ele é o maior presente para mim. Nele eu tenho tudo, então eu não sirvo por algo que Ele tem a me oferecer, quando Ele já se ofereceu por mim. Jesus fala para os seus discípulos em Lucas 24:49, aguardem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Repita comigo: poder do alto. O poder que nos reveste vem do alto. Deus, Ele é tão bom, mas quando Ele escolhe nos presentear, Ele é tão bom ao ponto, meus irmãos, de ter enviado a sua própria presença por intermédio do Espírito Santo. Aquilo que nós temos é tão bom, que teve que vir do céu.
e tendo vindo do céu a presença que habita em nós agora, não podemos caminhar nessa terra com a ótica terrena. Precisamos olhar para esse tempo, para a nossa geração, para tudo que nos cerca com essa ótica celestial. Os tesouros juntados aqui passarão, mas se caminhamos segundo o propósito eterno, estamos vivendo por algo maior, estamos juntando um tesouro onde a traça não corrói. Estamos vivendo para algo maior, estamos vivendo por uma mensagem eterna. E eu não sei se você chegou aqui nessa noite talvez um pouco desiludido a respeito disso. Eu não sei se essa mensagem do reino de Deus, do autêntico poder do Espírito Santo, um dia talvez já tenha sido uma verdade de forma prática mais autêntica na sua vida. Talvez hoje você esteja num momento baixo, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te lembrar de Tomé. Tomé era um homem que, depois de Cristo Jesus ter morrido e ressuscitado, a Bíblia diz que quando Jesus aparece pela primeira vez, Tomé não está na reunião. Evangelho de João, ele não estava lá. Talvez assim como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. Lembra o que Jesus disse? Permaneçam na cidade até que sejam revestidos. Os 2 discípulos desiludidos estão a caminho de Emaús. Tendo desobedecido a instrução do seu Senhor, o Senhor vai atrás deles, aparece a eles no caminho, ao ponto de, quando está na mesa com eles, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Talvez Tomé estivesse como um daqueles discípulos a caminho de Emaús, desiludido. Talvez pensando, eu larguei tudo para seguir Jesus. Eu deixei a minha casa, deixei a minha família. Durante 3 anos eu segui Jesus e agora Ele morre. O que é que vai ser da minha vida? Os discípulos, eles contam a notícia para Tomé. Num segundo momento, onde Tomé agora está na reunião, ele diz: eu só acreditarei se eu tocar no buraco da mão dele, onde os cravos penetraram. Jesus aparece a Tomé. E naquela ocasião, Jesus dá a oportunidade para ele tocar. Tomé, Tomé, felizes são aqueles que não precisam ver para crer. Mas Tomé, toca aqui. Toca aqui. Prove do meu poder. Testemunhe a minha grandeza. Tomé, quando lembrado por nós, em grande maioria é conhecido ou é lembrado por alguém que duvidou, que precisou ver para crer. Mas se nós voltamos algumas cenas antes, nós vemos Tomé num cenário um pouco diferente. Vemos Tomé encorajando os discípulos a voltarem para o lugar de onde eles tinham saído com Jesus. Jesus fala, nós precisamos voltar para lá agora. E os discípulos amedrontados, Jesus, não, Jesus, eles estão nos perseguindo. Tomé fala, nós vamos com ele, nem que seja para morrer com ele. Poucos se lembram desse relato da vida de José. Corajoso, disposto a morrer por Cristo. Cenas depois, duvidando da ressurreição dele. A vida dos discípulos parecem demais com a nossa. Nós temos momentos altos e, por vezes, momentos baixos na fé também. Mas sabe o que é o melhor dessa história? É que assim como aqueles que estavam a caminho de Emaús foram perseguidos pela presença de Jesus, na ocasião de Tomé, mesmo duvidando, Jesus dá a oportunidade para que ele pudesse provar do poder da ressurreição. Ele fala, Tomé, toca aqui na minha mão. Eu não sei se você captou essa mensagem, mas se você está aqui nessa noite, talvez esteja num momento baixo da sua vida. Esse é o momento em que um toque do Espírito Santo, um toque de Deus em você, pode trazer você de volta para a fé que você outrora teve, para que você seja alguém que vai anunciar do poder de Cristo Jesus para salvar o mundo.
Esse Tomé que toca em Cristo Jesus, ele tem a sua fé agora reavivada. E quando a Bíblia fala dos 120 que estavam em Atos 2, aguardando pela vida, perseverando, aguardando pela promessa do Senhor. Promessa que outrora ele havia esquecido. Promessa que outrora ele tinha deixado de acreditar. Mas agora, as promessas do Senhor estavam vivas novamente a ele. Eu não sei se você tem engavetado sonhos. Sonhos os quais só podem ser realizados pelo poder de Deus. Sabe, talvez os seus sonhos sejam tão impossíveis, porque de fato são sonhos de Deus. Se os seus sonhos são realizáveis da força do seu braço, esses sonhos não passam de sonhos humanos. Agora, se os seus sonhos são impossíveis, meus irmãos, é exatamente nesse lugar que Deus se faz necessário. E é exatamente nesse lugar que Deus quer se encontrar com você hoje. Onde Ele é necessário, onde Ele quer te chamar para lembrar de coisas que Ele depositou no seu coração, sonhos que talvez estejam engavetados, sonhos que se conectam ao propósito da sua existência, sonhos que Ele te chamou para cumprir, para marcar uma história, para construir um legado para a glória do nome dEle. É hora de você voltar a sonhar. Talvez você esteja como José esteve, no fundo do poço porque sonhou demais. Mas saiba que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. No lugar do fundo do poço é um lugar propício para você olhar para o alto, lugar de onde vem o seu socorro, e Ele vem nessa noite para te lembrar quem Ele é, para te lembrar de cada uma das promessas, para te fazer ser reavivado pelo poder do Espírito Santo, para você cumprir a vontade de Deus nesse tempo. É hora da gente se levantar. É hora da gente se levantar como igreja para um tempo da grande última colheita antes da volta do nosso Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos enviar para um tempo na Inglaterra. E eu sei que essa obra não se trata de nós. Eu acredito que nós seremos enviados como pessoas que vão auxiliar na abertura de um caminho, mas que a minha filha vai trilhar depois, que os filhos dos meus filhos vão trilhar depois. Sabe, o meu papel nessa terra é importante em Cristo Jesus, mas muito maior é a obra de Deus. Que façamos, que nos rendamos, que possamos viver para essa obra, meus irmãos, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Uma mão no arado, e um olho no arado e outro no céu. Com as mãos no arado e os olhos para onde vem a nossa esperança. Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando estivermos diante dele, o que teremos para apresentar? Seremos julgados pelas nossas obras aqui nessa terra. Que as nossas obras glorifiquem ao Pai. Que tenhamos a devolver a Ele aquilo que de fato Ele nos confiou a fazer aqui. Que Jesus seja coroado enquanto nós vivemos aqui. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e assistir Jesus vivendo. Que elas possam testemunhar de alguém que um dia veio nessa terra, caminhou entre nós, morreu a morte de cruz, trocou de lugar conosco, porque Barrabás nos representa naquela cena. Porque Jesus não veio para morrer numa cruz que era dele, Ele veio morrer na minha e na sua. A cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Barrabás sou eu, Barrabás é você. A cena do Evangelho era aquela: Jesus poderia ter morrido de qualquer outra forma, mas Ele precisou ocupar o lugar de alguém. Porque se Jesus não sai preso para alguém sair liberto, não é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Ele nos libertou, e
com o seu poder, meus irmãos, Ele está nos capacitando nessa noite. Enquanto essa mensagem é anunciada, o dunamis de Deus, o poder do Evangelho está alcançando os nossos corações. O poder do Evangelho está tocando o nosso coração, está reavivando o nosso espírito, que nós venhamos a viver por essa mensagem, para esse Cristo Jesus que um dia se entregou por completo para nós. Tem que ser uma entrega sem medida. Se Cristo Jesus é Deus e Ele morreu por mim, se entregando completamente na cruz, quem sou eu para não entregar a minha vida completamente a Ele? Para finalizar, talvez você já tenha escutado a história do ator e do pastor. É uma parábola que conta a história de dois amigos de infância. Cresceram juntos numa cidade pequenina e mais tarde, na vida adulta, um deles se tornou pastor na cidade. Se tornou pastor e permaneceu ali naquela cidade durante toda a sua vida, pastoreando, pregando numa igreja. Mas ele tinha um sonho de ir para as nações, tinha um sonho de pregar o evangelho em outros lugares. E não que seja um problema você pastorear para sempre numa igreja local, numa cidade pequenina, mas o que Deus tinha colocado no coração dele era algo diferente. Quando esse outro amigo, muitos anos depois, chega e se encontra com ele, esse amigo conta uma história. Esse amigo havia se tornado ator. Ele passa a vida inteira viajando, é contratado por grandes agências, viaja o mundo todo, encenando. E agora os dois estão juntos, frente a frente um para o outro, e quando o pastor escuta essa história, ele se questiona: por quê? Porque enquanto eu estou vivendo, pregando a palavra de Deus, os sonhos que um dia eu tive, os sonhos que um dia o Senhor colocou no meu coração não se realizaram, e você está aí, sendo ator, entregando sua vida para coisas que inclusive não compactuaram com o chamado de Deus, com algo que Deus compactua, e você viajou o mundo todo, conheceu outras nações, desfrutou do melhor dessa terra. E aí o ator olha para ele e diz assim: sabe por quê? Porque eu vivi pregando a maior mentira do mundo como se fosse verdade, e você viveu pregando a maior verdade do mundo como se fosse mentira. Sabe, essa história não é sobre o que nós podemos ter nessa terra, não é sobre os lugares que pisaremos, não é sobre o que conquistaremos, mas é sobre o quão nós de fato tomamos como verdade aquilo que dizemos ser, o quanto nós de fato vivemos por essa palavra. A prova, o testemunho de Cristo Jesus, ele se dá de fato no ordinário, no dia a dia. Como nós abrimos as nossas bocas, como agimos diante das tantas questões que afligem esse mundo. Somos resposta, carregamos a resposta que o mundo precisa, mas anunciamos a resposta, somos a resposta. Que essa verdade nos encoraje, meus irmãos, a viver por uma causa. Se nós encontramos algo que vale mais do que a nossa própria vida, Jesus é digno que nós venhamos a viver por Ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que o Senhor está reavivando coisas no meu e no seu coração. Esse é o tempo em que a nossa vida está sendo marcada para que o testemunho de Cristo Jesus seja anunciado. Os discípulos foram reconhecidos porque eles tinham o mesmo jeito. A Bíblia fala que quando Pedro e João são confrontados pelos líderes religiosos, os líderes lá em Atos no capítulo 5, se eu não me engano, os proíbem de falar que em Cristo Jesus há ressurreição dos mortos. Pedro e João ousadamente olham para eles e dizem: vocês acham que nós devemos obedecer a vocês ou a Deus?
nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. O que é que eles viram e ouviram, meus irmãos? O que é que eles viram que transformou a vida deles para sempre? O que é que eles ouviram de Cristo Jesus? A grande verdade é que nesse local de intimidade, nesse local onde nós entendemos a nossa identidade, assim como Pedro entendeu quando confessou Jesus, é o lugar também onde Jesus agora olha para Pedro e diz: Pedro, eu te digo que você é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Volta uma cena comigo. Jesus está num lugar onde haviam muitos deuses naquele contexto, muitos ídolos levantados naquele contexto, um lugar onde provavelmente o povo daquela região não reconheceria de fato quem ele é pela sua identidade de Messias. Jesus olha para eles e diz: quem os homens dizem que eu sou? E eles então respondem: alguns dizem que você é Elias, João Batista, ou alguns dos profetas. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, não, Jesus fala: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e faz essa afirmação, faz essa confissão de fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nesse lugar de relacionamento com Deus, Pedro entende a identidade dele. Pedro reconhece quem é o Senhor. Pedro reconhece a divindade de Cristo. E é nesse lugar de relacionamento, após Pedro reconhecer a identidade do Senhor, o Senhor aponta para ele e diz quem ele é. Então eu te digo que você é Pedro. Fechando a conta, quando nós entendemos quem Deus é, Ele aponta para nós e diz quem nós somos, e não para por aí, porque na nossa identidade revelada, a partir daí Ele também diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse lugar do entendimento da nossa identidade, Deus também aponta a nossa capacidade, para que Ele nos criou. Meus irmãos, nós estamos no ataque contra as obras de Satanás. Jamais poderemos viver uma vida como se fosse ao contrário, como se é o diabo que está nos atacando, porque é o diabo que não vai resistir ao avanço da igreja de Jesus, porque nós estamos seguindo aquele que despiu Satanás, que fez dele vergonha pública na cruz do Calvário. Ele tem as chaves do inferno, do diabo não tem a chave nem da sua própria casa. Fomos chamados para pisar escorpiões e serpentes, para pregar o evangelho, para falar em outras línguas, para impormos as nossas mãos sobre os enfermos, para expulsarmos os demônios. E a Bíblia diz em Marcos 16:20, que os sinais então acompanharam aqueles que crerem. Meus irmãos, não podemos viver esperando que um sinal aconteça para que então eu acompanhe esse sinal. São sinais que estão acompanhando aqueles que crerem. Alguém crê aqui em Cristo Jesus, sinais vão te acompanhar. Não apenas hoje, não apenas agora, mas amanhã também, na segunda-feira também, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, em meio aos seus parentes, onde quer que seja, onde você colocar as plantas dos seus pés, ali o Espírito Santo te acompanha. Vivamos debaixo desse empoderamento, vivamos dependentes de Deus, vivamos num lugar onde algo impossível precisa acontecer. É nesse lugar que a vida tem graça. É nesse lugar que o mundo olha e fala: eles são malucos. Mas nós somos daqueles que vivem pela fé. Não esperamos ver para dar um passo onde não parece ter chão para pisar. Vivemos pela fé, caminhamos por aquilo que cremos, na certeza daquilo que esperamos, porque sabemos quem apareceu para nós. Não fomos enganados a respeito daquilo que vimos e ouvimos.
Aleluia! No céu não vai ter necessidade de pregar o evangelho. Só vai estar lá quem é salvo. No céu não vamos precisar expulsar demônio. Não vamos precisar curar enfermos. Isso é para agora. É para hoje. Não é para amanhã. É para amanhã também, mas é para agora. Ei, fé é agora. Vamos orar. Vamos entrar num lugar onde Deus é necessário.